Olá, amigos! Hoje nós vamos ver como tratar fissura anal sem cirurgia. Quando a gente fala em cirurgia na região do ânus, acho que a maior parte das pessoas já treme, já pensa assim, eu não quero de jeito nenhum. Então vamos ver o que a gente pode fazer para não chegar nessa situação de cirurgia. Vamos dar uma olhada nisso? Olá, me chamo Marcelo Werneck, sou coloproctologista em São Paulo e Belo Horizonte. Se é a sua primeira vez aqui no canal, lembra de se inscrever e curte também o vídeo, gente? Não custa nada, vocês me ajudam a fazer mais vídeos para vocês. Então vamos lá, Primeiramente, o que é uma fissura anal? Fissura anal é um corte na região do ânus. Acho que a maior parte das pessoas, em algum momento da vida, já apresentou uma fissura anal. Imagina o seguinte, as fezes estão mais duras, mais ressecadas, tomou pouco líquido naquele dia, comeu mais fibra sem acompanhar líquido, então as fezes ficaram calibrosas e duras. E acontece que o reto ele é mais calibroso que o ânus. Quando as fezes passam pelo ânus, elas ficam mais finas do que elas estavam no reto. Por isso que é muito importante que as fezes tenham uma consistência pastosa, porque na hora que as fezes estão lá no reto e vão passar pelo ânus, elas vão estreitar, mas não vão machucar. Então, como eu falei, a pessoa está com as fezes mais duras naquele dia, por algum motivo, as fezes estão calibrosas, porque estão lá dentro do reto, e na hora que vai passar pelo ânus, o que acontece? Rasga ali a região. Por isso que eu estou falando que a maior parte das pessoas já deve ter tido uma fissura em algum momento. Por quê? Na hora que as fezes passaram, machucou ali. Só que a grande maioria das fissuras, ela cicatriza muito bem. Não precisa nem pensar em cirurgia, não precisa de pomada, não precisa nada demais, a não ser cuidar do funcionamento intestinal. Então a primeira estratégia para uma fissura anal cicatrizar e não precisar de uma cirurgia é exatamente essa, é cuidar do hábito intestinal. Como que a gente faz isso? Ingerindo fibra, mas também com bastante líquido. Se a pessoa tem aquelas fezes que são pequenininhas, mas são muito duras, isso em geral é sinal de falta de fibra e falta de líquidos. Já se a pessoa tem aquelas fezes mais grossas, fezes grandes, mas muito secas, em geral é sinal de falta de líquido. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é isso. Então se você não quer operar de fissura, a primeira coisa que tem que fazer é isso, é cuidar do hábito intestinal. Como eu falei, a maioria das fissuras vai cicatrizar sozinha, então não vai precisar de cirurgia, não é mesmo? Pois é, mas algumas fissuras, depois que machuca a primeira vez, aquele lugar volta a machucar e vai ferindo seguidas vezes. E é aí que a gente vai pensar em tratamentos para fissura que não sejam só essa mudança dos hábitos de vida. Nesse caso, eu estou falando da fissura anal crônica. Fissura crônica, o que é? É aquele mesmo machucado, só que ele já feriu várias vezes e aquela região passa a não cicatrizar bem mais. Ela começa a ter algumas alterações, que a gente chama de alterações secundárias e que já são sinais de que aquilo ali não vai cicatrizar bem mais. O que são essas alterações? Normalmente um inchaço ou uma prega de pele, a borda da fissura já vai ficando mais endurecida, com aquele tecido com uma consistência parecida com uma cicatriz. Além disso, vai ter muitas vezes uma papila dentro do ânus, que é uma bolinha dentro do ânus ali na direção da fissura, e também vai acontecer a hipertonia. Hipertonia anal o que é? É a contração do músculo do ânus chamado esfíncter interno. A fissura vai irritando aquela região e o músculo vai ficando cada vez mais tenso, mais travado, mais fechado, e isso leva a algumas consequências. Uma delas é a dificuldade para evacuar, que piora porque o ânus está mais fechado, mais difícil de passar. Mas a principal consequência é que essa hipertonia prejudica a cicatrização da fissura. Imagina o seguinte, quando a gente aperta um lugar do nosso corpo, que seja o dedo, ele fica esbranquiçado, não é mesmo? Porque o sangue está fugindo dali quando a gente aperta, porque a gente fez uma pressão maior do que a pressão arterial daquela região. Então o sangue não circula ali. Isso vai acontecer na fissura. Quando o ânus está travado, está tenso, não chega sangue suficiente para cicatrizar aquele machucado de vez. Ou seja, a fissura anal crônica, ela tem uma hipocirculação, uma circulação de sangue menor do que deveria ter. E aqueles tecidos vão ficando isquêmicos, ou seja, tem menos oxigênio para aqueles tecidos. Então ela realmente não chega a cicatrizar. E é por isso que a gente vai entrar com os tratamentos. Então, como a gente está falando de tratamentos não cirúrgicos, vamos ver o que a gente pode fazer para que isso aí cicatrize. Então nós já vimos que o funcionamento intestinal, um funcionamento bom, com as fezes pastosas, é fundamental, mas tem mais do que a gente pode fazer. Uma das coisas que a gente pode fazer, gente, é a atividade física, Atividade física, o que vai fazer? Vai aumentar a circulação de sangue, vai melhorar a oxigenação dos tecidos, vai colocar o nosso organismo num estado anabólico, ou seja, construindo proteínas que ajudam na cicatrização. Então, esse anabolismo para a gente é muito bom, Então, uma das coisas que a pessoa que tem fissura deve fazer é atividade física e que também ajuda no funcionamento intestinal.
Agora, o que mais que a gente pode fazer de tratamento para isso aí resolver? Uma das coisas que a gente pode fazer é usar pomadas naquela região. Existem algumas pomadas que são vendidas livremente aí no tratamento de hemorroidas, só que não são pomadas apropriadas para o tratamento de fissura. Inclusive, eu já fiz um vídeo falando dos perigos das pomadas, né, da automedicação. Evite isso, porque aquelas pomadas muitas vezes vão anestesiar, mas não resolvem o problema. Como que é o tratamento então da fissura? A gente deve usar pomadas apropriadas. São pomadas que vão melhorar a circulação de sangue ali e relaxar a musculatura. Então relaxar a musculatura tem um papel duplo nisso aí. Por quê? Primeiramente vai permitir uma maior circulação de sangue e, em segundo lugar, vai ajudar na passagem das fezes e também na melhora da dor. Eu vou explicar daqui a pouquinho por quê. Então são pomadas que são vasodilatadoras e relaxantes de musculatura. Muitas vezes são os bloqueadores de canal de cálcio, né, que vão impedir a contração do músculo. São alguns que são vasodilatadores, tipo a nitroglicerina. Então a gente tem várias opções. Por que eu falei que o relaxamento do músculo vai ajudar na dor? Porque uma das grandes causas de dor na fissura anal não é só machucar ali, mas sim a contração do músculo que vem após a evacuação. A pessoa vai ao banheiro, aquele lugar machuca. Daí para frente ele irrita o músculo ainda mais e o músculo trava mesmo e fica várias horas doendo. Então a pomada que relaxa o músculo, ela está ajudando nisso também. Então normalmente a gente vai combinar nessas pomadas algum agente para relaxar a musculatura e outro para melhorar a circulação de sangue, podendo também colocar alguns anestésicos para ajudar na dor, né? Mas o anestésico aqui vai ser para ajudar no tratamento, ele não é o tratamento. Gente, lembra, ó, anestésico ele pode prejudicar se ele for mal usado, porque a pessoa para de sentir dor e começa a machucar ainda mais aquela região. Então a gente viu alguns pilares aí do tratamento que são atividade física, alimentação, funcionamento intestinal e algumas pomadas. O que mais que a gente pode fazer? Tem uma coisa, gente, que ajuda muito, é uma coisa simples de fazer, eu já fiz vídeos sobre isso, que é o banho de assento. Banho de assento, o que é, gente? Nada mais do que sentar numa bacia com água morna. Existem dispositivos próprios que a pessoa pode usar uma banheira, pode usar uma bacia. O que é importante? Que coloque a água ali, uma água morna para quente, mas lembra, ó, não pode machucar a pele, não é a água para esquentar demais, tem que ser uma água confortável, de um banho quentinho. E aí, quando a pessoa assenta ali, esse calor vai ajudar na circulação de sangue e também no relaxamento da musculatura. Só o banho de assento já é capaz de cicatrizar uma boa porcentagem das fissuras. Então, assim, já pode começar a fazer, cuidar disso aí, fazendo esses banhos de assento e procurar atendimento, né, gente? Isso aqui não substitui atendimento, não. Agora tem mais uma coisa que a gente pode fazer que não é cirúrgica e que trata muito bem as fissuras. Na cirurgia de fissura, o que é feito? A gente vai tirar a fissura e normalmente vai fazer uma esfincterotomia, um pequeno corte naquele músculo que está tenso, que está travado. E aí, algumas pessoas aventaram a seguinte possibilidade: por que durante a cirurgia a gente não usa também o Botox, né, ou a toxina botulínica? Como que seria feito? Tira a fissura e aplica o Botox ali no músculo, relaxando aquele músculo, fazendo o mesmo efeito da esfincterotomia, só que de uma forma reversível, porque o efeito do Botox ele vai passar em alguns meses. Então daria tempo para aquela ferida cicatrizar, e aí sim o efeito passaria, não vai voltar a hipertonia porque a fissura cicatrizou. Só que aí outras pessoas hipotetizaram o seguinte: e se a gente usar só o Botox sem a cirurgia? E isso é um tratamento muito eficaz. Ele é mais eficaz do que as pomadas na região. Por quê? Porque o Botox bloqueia aquele músculo ali, é um bloqueio neuromuscular, ele impede o músculo de contrair. Então causa um relaxamento, melhora a circulação, melhora a possibilidade de cicatrizar aquela fissura, melhora também a dor, porque não tem mais aquele espasmo, e isso permite a circulação de sangue e a cicatrização da fissura. Muita gente me pergunta, mas o Botox então é um tratamento temporário, né? Porque o efeito vai passar, a fissura vai voltar? Não, por quê? Uma vez que a gente bloqueia o músculo e aquela fissura cicatriza, ela não vai irritar o músculo de novo, não vai ter a hipertonia, então não vai voltar a fissura, aquilo fica cicatrizado. É um tratamento perfeito? Não. Existe chance de não resolver, existe chance de a fissura voltar. Mas é uma possibilidade para a gente evitar uma cirurgia. E aí, então, como eu falei, o efeito vai passando com o tempo, aquela região cicatrizou e a pessoa pode estar livre da fissura. Então nós vimos aí algumas estratégias não cirúrgicas para a gente resolver uma fissura anal. Então, o que é fundamental, gente? Ó, alimentação adequada para causar um bom funcionamento intestinal e parar de machucar aquela região. Além disso, os banhos de assento, o uso de pomadas adequadas, a gente pode usar o Botox,
Tudo isso, então, para a gente culminar com aquela cicatrização local. E lembrando que a atividade física, gente, é fundamental, porque melhora a circulação de sangue, melhora esse estado, né, do nosso organismo, para a gente produzir mais proteína e ajudar na cicatrização. Fissura anal realmente dói demais, gente, dói mais do que hemorroida, né? Então, assim, em geral o paciente já chega no consultório achando que é uma hemorroida e na verdade é uma fissura. A fissura causa essa dor toda vez que a pessoa vai ao banheiro e principalmente depois de ir ao banheiro, por causa do espasmo muscular, e aí aquela dor perdura ali várias horas. Às vezes a pessoa acorda bem, vai ao banheiro, acaba o dia dela, não consegue nem trabalhar. Então a gente tem opções de tratamento menos invasivas, tratamentos clínicos sem necessidade de um procedimento cirúrgico. Gente, se você se interessa por isso, não deixa de acessar meu site. Lá eu estou postando toda semana temas relacionados à saúde intestinal e essas doenças do ânus, do intestino. Então não deixa de visitar e curte o vídeo, né? Não custa nada, vocês me ajudam a fazer mais vídeos para vocês e compartilha, né? Com quem você sabe que tem desses tipos de problema, fissura, hemorroida, problemas intestinais, você está ajudando a pessoa e a gente a divulgar essas informações. Um grande abraço e vejo vocês no próximo vídeo.